Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas a mais uma análise, onde a gente vai desvendar um dos quebra-cabeças mais fascinantes do direito administrativo. Pensa só, como uma entidade totalmente invisível e intangível que a gente chama de Estado consegue realizar ações físicas no mundo real. Como algo que não tem um corpo de carne e osso, assina documentos, constrói pontes ou fiscaliza leis na rua. Literalmente tentar entender a anatomia de algo que a gente não pode tocar, mas que molda toda a nossa sociedade. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Como o Estado ágil, a teoria do órgão, a diferença entre a aparência e usurpação, conceito de órgão público, a capacidade processual e, por fim, contratos e desempenho. A ideia é mapear essa doutrina jurídica passo a passo, saindo lá das teorias abstratas e caindo direto nas regras práticas. Seção 1. Como o Estado age. Para começar, é super importante lembrar que os primeiros estudiosos do direito quebraram muito a cabeça para tentar explicar a ação estatal. A grande pergunta filosófica e, claro, muito prática, era a seguinte: como um Estado sem rosto consegue manifestar sua vontade? Se o Estado é só uma ficção jurídica, de onde vem a intenção, a vontade, por trás daquela caneta que assina um decreto ou da força que executa uma ordem? Lá no começo, o pessoal tentou buscar respostas no direito privado, mas as falhas eram gigantes. Dá uma olhada aqui. À esquerda, a gente tem a teoria do mandato, que tratava o agente público como se fosse um procurador do Estado. Mas tem um erro de lógica enorme aí. Como o Estado não tem vontade própria, ele não pode nem sequer passar uma procuração, certo? Já à direita, temos a teoria da representação, que tentava dizer que o agente era tipo um tutor de uma pessoa incapaz. Mas, convenhamos, o Estado definitivamente não é um incapaz precisando de tutela legal. Sem contar que, se esse representante passasse dos limites, o Estado não responderia pelos danos. Ou seja, nenhuma dessas duas opções parava em pé. Seção 2. A teoria do órgão. E é exatamente aqui que a doutrina jurídica encontra aquela solução moderna e elegante, que é basicamente o coração do nosso estudo. A contribuição do jurista alemão Otto Gierke foi uma verdadeira virada de chave. Ele usou uma analogia biológica, a simples. Assim como o corpo humano age através dos seus órgãos, como as mãos ou os olhos, o Estado age através dos dele. O Gierke introduziu o conceito de imputação volitiva. O que isso quer dizer na prática? Que a vontade do agente público, quando ele está atuando ali dentro daquele órgão, não é uma mera representação, não. Ela é considerada a própria vontade do Estado. Isso é tão fundamental que despenca em provas de concurso, tipo aquela da PGE da Paraíba de 2021, que cobrou exatamente essa premissa. Seção 3. Aparência versus usurpação. Bom, como toda teoria precisa sobreviver ao mundo real, vamos avançar para as implicações práticas disso tudo. Principalmente quando quem não deveria estar agindo em nome do Estado tenta fazer isso. Isso ilustra perfeitamente a diferença crucial entre duas figuras que causam muita confusão: o funcionário de fato e o usurpador de função. O funcionário de fato tem algum vínculo com a administração, por mais que seja um vínculo irregular, tipo um vício na posse ou no concurso. Já o usurpador não tem vínculo nenhum, ele é um completo impostor e ponto. Por causa da teoria do órgão, a atuação do funcionário de fato ainda é imputada ao Estado e ele, claro, sofre as sanções de servidor. O usurpador, por outro lado, atua por conta própria e arca com as consequências sozinho. E é por isso que a gente precisa destacar essa armadilha clássica de prova, como a que caiu para delegado da Fundatec em 2018. A afirmação dizia que a teoria do órgão não reconhece a responsabilidade do Estado por funcionários de fato. E olha, isso é absolutamente falso. O Estado é, sim, responsável pelos atos do funcionário de fato. Por quê? Para proteger a sociedade. É o princípio da aparência, boa-fé dos administrados e a presunção de legalidade dos atos administrativos. A teoria abraça essa situação justamente para não prejudicar o cidadão que agiu de boa-fé. Seção 4. O que é órgão público? Agora que a teoria está bem clara, vamos mergulhar na definição técnica exata. O que a legislação considera como sendo um órgão público? Se a gente pegar a Lei 9.784 de 99, a definição se divide em 4 partes. Os órgãos são unidades integrantes de uma estrutura maior. Eles pertencem à mesma pessoa jurídica e, na verdade, eles são apenas conjuntos de competências agrupadas. E essas competências são exercidas por agentes públicos, pessoas físicas. O grande pulo do gato aqui é entender que órgãos são apenas isso, centros de competências que não possuem personalidade jurídica própria. Eles não têm vida independente. E como isso acontece na prática? Através da famosa desconcentração. Guardem bem essa palavra.
É a técnica administrativa de fatiar, de distribuir competências internamente para criar esses órgãos. A prova da PRF de 2021 tem toda uma rasteira no pessoal dizendo que órgãos seriam entes descentralizados e com personalidade jurídica. Erradíssimo. A desconcentração cria órgãos sem personalidade. Já a descentralização é que cria novas entidades. Não dá para confundir as duas coisas. Seção 5. A capacidade processual. O que nos leva naturalmente a testar os limites práticos desses órgãos. Já que eles não têm personalidade jurídica própria, o que acontece se precisarem ir ao tribunal? Diante da necessidade de uma defesa ou de entrar com uma ação, a pergunta que fica é: órgãos públicos possuem capacidade processual? Eles podem figurar como parte num processo judicial? A regra geral é um sonoro não. De acordo com o Código de Processo Civil, a capacidade processual está amarrada à personalidade. Como os órgãos não têm personalidade jurídica, eles não podem, em regra, ir a juízo. Quem responde ou quem processa é sempre a pessoa jurídica da qual aquele órgão faz parte, tipo a União, o Estado ou o município. Mas o ponto crucial aqui é entender a famosa exceção, a personalidade judiciária. Essa é uma capacidade processual super restrita. Ela permite que órgãos independentes e de cúpula, como uma Assembleia Legislativa ou uma Câmara de Vereadores, possam ir à Justiça, geralmente por meio de um mandado de segurança. Mas detalhe, única e exclusivamente para defender as suas prerrogativas institucionais e o seu próprio funcionamento. Não dá para usar isso para discutir salário de servidor, por exemplo. É estritamente para a defesa da instituição. Seção 6. Contratos e desempenho. Assim como a gente viu as restrições para ir à justiça, temos que olhar também para os poderes do órgão na hora de fazer negócios. Entramos em mais uma daquelas áreas de sim, mas do direito administrativo. Sendo um centro de competências sem um corpo jurídico próprio, um órgão público pode sentar numa mesa e assinar um contrato? A resposta inicial segue a lógica de antes. A regra geral é não. Lá no artigo 1º do Código Civil, a gente vê que só quem tem personalidade jurídica tem a capacidade de assumir direitos e obrigações por conta própria. Portanto, o contrato é sempre fechado pela entidade principal, seja o Estado ou uma autarquia, e não pelo órgão sozinho. Mas calma lá, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 8º, abriu uma exceção super moderna com um baita foco em eficiência. Órgãos podem sim celebrar contratos internos, mas para quê? Para ampliar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira em troca do cumprimento de metas de desempenho. É basicamente um ajuste feito dentro da própria engrenagem pública para que aquele órgão entregue resultados muito melhores para a sociedade. Só que a gente precisa limpar uma confusão histórica que existia na doutrina. Antes de 2018, tanto os acordos internos entre órgãos quanto os acordos externos com ONGs e organizações sociais eram chamados do mesmo jeito, contrato de gestão. Isso era um pesadelo na hora de estudar. Por sorte, a Lei 13.934 de 2019 arrumou a casa, separando as coisas. Os acordos externos continuaram com o mesmo nome, mas os internos ganharam um rótulo novo e definitivo. Esse novo nome é Contrato de Desempenho. A lei agora crava que isso é estritamente um acordo interno, endógeno, fechado entre um órgão supervisor e um órgão supervisionado. É uma troca muito transparente. O Estado vira para o órgão e diz: eu te dou mais liberdade e autonomia financeira, e o órgão responde: eu te entrego indicadores de qualidade e metas reais de eficiência. E assim chegamos ao fim da nossa jornada de hoje. A gente viu que, mesmo sem mãos de carne e osso, o Estado age o tempo todo através da teoria do órgão, se estruturando por dentro e assumindo a responsabilidade até quando nos deparamos com o princípio da aparência. Com as novas regras de desempenho e as exceções judiciárias, a reflexão que fica para quem acompanha o direito administrativo é a seguinte: com a máquina pública evoluindo e buscando eficiência o tempo todo, como nós vamos continuar identificando e responsabilizando essas mãos invisíveis no próximo grande desafio administrativo? É um jogo constante de equilibrar poder e limites. Fica essa reflexão para a gente debater nos nossos próximos estudos. Até a próxima!